A paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus, nessa noite estamos iniciando a primeira sequência das lives escatológicas, aonde vamos estarmos abordando o tema A Grande Tribulação. Glórias a Jesus. Nós vamos estar aí chamando o meu convidado nessa noite, que é o pastor Fábio Santana. Ele vai entrar aí para dividir tela comigo. Glória a Deus. Já mandei o convite aí ao nosso amigo, pastor Fábio, e aguarda aí, ele está aceitando o convite para dividir tela conosco nessa grande live escatológica. Glórias a Deus. Jesus é bom, irmãos, né? E o tema de hoje é um tema muito sugestivo, né? É um tema muito sugestivo. Muitas pessoas ainda estão em dúvidas acerca deste assunto, né? Pessoas que muitas das vezes têm muito tempo de evangelho, mas ainda tem dúvida, né, acerca desse assunto. Mas nós estamos aqui, nessa noite para estar esclarecendo aos irmãos, acerca da grande tribulação. Vai acontecer, viu, irmãos? Vai acontecer. Enquanto eu aguardo aí o nosso amigo pastor Fábio Santana aceitar aí o convite, eu já enviei, eu queria meditar com você um texto aqui da palavra de Deus no livro de Apocalipse, no livro de Malaquias, a qual nos diz assim, Malaquias, corrigindo, viu, irmãos? Não é Malaquias, é Zacarias. Zacarias, capítulo de número 14. Aí, o nosso pastor Fábio já entrou aí. Ele está acenando aí. Eu mandei o convite aí. Acho que tá faltando aí. Aqui é tudo ao vivo, viu, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Acho que ele tá com dificuldade lá para aceitar o convite. Pastor Fábio, qualquer coisa o senhor manda aí que eu aceito, viu? Tô mandando aqui, eu acho que tá encontrando alguma dificuldade lá. Glória a Deus. Enquanto isso, você vai adorando a Deus aí, irmãos, tá bom? Eu tô vendo alguns irmãos aí acenando aí. A Malena. Deixa eu ver quem mais aí. Foi? Jefferson estava aí no instante. Glória a Deus. Um abraço para você, Malena. Um abraço para você, seu Jefferson aí. A paz do Senhor, Jefferson. Deus te abençoe. Glória a Deus. Jesus é lindo, né, irmãos? Jesus é lindo. Glória a Deus. E Ele está conosco aqui na noite deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse assunto é muito forte, viu, irmãos? Esse assunto aqui é para você meditar bastante o que vai ser, tudo que vai se falar aqui na noite deste dia. Eu quero que você fique bastante atento, né? Fique bastante atento com tudo que vai se falar na noite deste dia. Jesus, ele está voltando, né?
E eu queria, enquanto o pastor Fábio, ele vai entrar aí, se preocupe que ele vai entrar, viu, irmãos? Está tendo uma dificuldadezinha aí, mas ele vai entrar aí ao vivo, com fé em Deus. Amém, irmãos? Eu queria meditar com vocês aqui no livro de Zacarias, a qual é no final de Zacarias, né? É o capítulo 14 e versículo 12. E essa praga, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos. Guerrearão contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá. Estando eles em pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a sua língua lhe apodrecerá na boca. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é seríssima. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Eu não tenho dúvidas alguma de que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Glória a Jesus. E por estarmos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra, nós estamos vendo coisas terríveis, né? Coisas terríveis acontecendo no meio do povo de Deus. Deixa eu tentar aqui mais uma vez o contato com o pastor Fábio Santana. Aí, Fábio, enviei um convite aí, viu? Certo? Enviei um convite aí. Veja aí direitinho. E por nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja aqui na Terra, estamos presenciando eventos pelos quais as pessoas estão assustadas, né? Mas a igreja de Cristo aqui na Terra, ela não está assustada em momento algum. Eu não estou assustado com o que eu estou vendo. Quero mandar um abraço ali para a minha prima, Ivani, nosso irmão cantor Edilton Santana, está nos prestigiando também aí. Glória a Jesus. Que maravilhas. Aí agora, pastor, agora vai, viu, irmãos? Agora vai. Oh, glória a Deus. Jesus é lindo, irmão. Aí. E agora ele entra, viu, irmãos? Ele mandou uma solicitação para mim aqui e eu aceitei. Glória a Jesus. Pastor Fábio Santana, já lhe aceitei aí, mas eu acredito que está vindo a paz do Senhor. Eu estou lhe ouvindo, só não está aparecendo aí o vídeo, a divisão da tela, né? Aqui está aparecendo o senhor e eu. Estou te vendo. Para mim. Oh, glória a Deus. Na verdade, já estava aqui te vendo desde a primeira solicitação que o senhor mandou, mas me parece que o senhor não está conseguindo me ver, é isso? Eu estou com um probleminha aqui que eu ainda não consegui te visualizar, mas eu acredito que eu vou achar isso aqui, viu, Fábio? Mas, queridos, o pastor já está aí, presente, e eu estava já dando uma palhinha aqui, pastor Fábio, né? Sim, senhor. Acerca do que virá. O que está por vir aí, as pessoas estão achando que já viram de tudo, né? Tem gente achando que já viu de tudo. Mas a gente ainda vai ver muita coisa aí que está para acontecer, né? De antemão, quero agradecer aqui pela sua presença. Pergunta para algum dos irmãos que já estão acompanhando se conseguem visualizar nós dois e nos escutar bem. Amém,
irmãos? Cadê vocês aí que estão nos visualizando aí, por favor? Faça um sinal aí. Vocês conseguem. Aí, irmão, olha aí, o conferencista Marcos já está aí online também, né? Cadê os irmãos que estão nos visualizando? Vocês conseguem nos visualizar aí bem, irmãos? Amém? Nos dê um sinal aí, por favor. Pai do Senhor, Marcos, Deus abençoe. Uma Luciana também, Deus abençoe. Um João, Parece Deus abençoe. que Malena disse que está conseguindo ver os dois. Maravilha, maravilha. O importante é que eles estão nos visualizando, né? Obrigado, Deus abençoe, Malena, pela informação aí, que é de muita valia. Pastor Fábio, o senhor pode ficar à vontade, né? E deixe Deus lhe usar nessa noite. Fale para esse povo aí acerca do que virá, que não vai ser coisa fácil, né? É a grande tribulação, como eu já li aqui um versículo aqui. Nessa época as pessoas vão estar andando e o olho vai apodrecer em órbita. Meu Deus, o negócio vai ser muito sério, viu? Com certeza, meu amigo. Pastor Melk, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu querido. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por sua vida e louvar ao Senhor por estarmos aqui juntos, tá? Por esse convite que o Senhor me fez, a gente poder participar desta live e falarmos desse assunto assim tão importante, um assunto que realmente requer uma atenção especial da igreja, principalmente nesses últimos dias. Quero pedir desculpa o improviso aqui, eu estou aqui no sofá, apaguei a luz lá de fora para não ficar aparecendo na minha parede lá de fora, e aqui na janela é a gatinha aqui de casa que está aqui participando com a gente. Está tudo no improviso hoje. Espero que os nossos irmãos estejam conseguindo tanto nos ver bem, como nos ouvir bem. O Marco já sinalizou aí que está tudo bem lá para ele, né? A própria palavra de Deus diz que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa. Então, toda palavra que é inspirada por Deus, e eu não vou me estender muito, pastor Mel, eu não vou me alongar muito, minha palavra é objetiva, rápida, mas toda palavra de Deus é proveitosa, é importante. Então, todo o assunto da Bíblia Sagrada, todas as doutrinas são fundamentais, são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento, para o elevo espiritual, para a edificação e, obviamente, para a preparação do cristão para morar no céu com Jesus. Mas é uma opinião pessoal minha que a escatologia é uma das doutrinas para esta época que a igreja deve se aprofundar. Volto a repetir, toda a Bíblia é importante, todo assunto bíblico é importante. Mas para esse momento, para efeito de maiores compreensões acerca dos acontecimentos proféticos para Israel, para a igreja, eu entendo que a igreja deveria inclinar-se mais à compreensão da escatologia, que por si só é autoexplicativa. Eu sei que 99% das pessoas que estão vendo agora e que ainda vão ver essa live, ela vai ficar gravada aí, sabem que o significado de escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos acontecimentos, enfim. Então,
tudo relacionado aos últimos dias, aos dias finais da dispensação da humanidade na Terra, é escatologia, né? E isso eu acho que é de total importância para a igreja. A escatologia é dividida em vários setores, em vários temas, como arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo, grande trono branco, bodas do Cordeiro, anticristo e outros temas, né? Então, tudo isso é escatologia. É uma, é uma, é uma doutrina da qual eu gosto muito. Então, para mim é muito prazeroso estar aqui e poder dividir alguns textos, já deixando claro que escatologia é um assunto vasto, grande, profundo, espiritual e que não há um consenso, né? Você não consegue encontrar dentro do ponto de vista do aspecto escatológico, da doutrina da escatologia, consenso, principalmente, talvez, dos últimos 10 anos para cá, talvez um pouco mais, né? Em que surgiram muitas teses novas, muitas ideias dentro do universo da escatologia, principalmente no assunto relacionado ao arrebatamento. Os irmãos sabem que existem algumas visões relacionadas ao arrebatamento, atrelada à ideia da grande tribulação, que é o assunto que nós vamos rapidinho tentar discutir com os irmãos aqui. Então, existem algumas visões, que é a chamada visão semi-tribulacionista, pós-tribulacionista, né, pré-tribulacionista. E todas essas visões, os seus adeptos delas, têm sugestões bíblicas para tentá-las abalizar. Eu, todavia, porém, com respeito à visão de todos os irmãos, com respeito à visão dos nossos companheiros e companheiras que estão vendo a live e que posteriormente também poderão ver. Eu respeito todas as visões, até porque todas as visões, graças a Deus, falam do arrebatamento, né? Isso é bom saber que as pessoas acreditam no arrebatamento, na volta de Jesus, independente de ser antes, durante ou depois da grande tribulação. Eu, porém, ainda até hoje, de tudo que ouvi, ainda fico com a visão pré-tribulacionista. Eu também, viu? Eu Eu ainda, também estou nessa visão. eu ainda estou teologicamente ainda inclinado ao pré-tribulacionismo. Ao pré-tribulacionismo. Porém, eu tenho amigos hoje que são pós-tribulacionistas, já foram pré, hoje são pós. Eu tenho amigos hoje que mudaram seu ponto de vista e é comum, é normal, né? Depende do tipo de compreensão, de entendimento. Mas o bonito, como eu falei, é que todos creem que Jesus vem buscar a sua igreja. Isso é o mais importante. Antes, durante ou depois é só um detalhe teológico, é só uma questão de compreensão de textos. Eu, pelo menos, compreendo assim. Bom, no pouco que pude examinar, para a gente já poder ir ao assunto e não enfadar muito para quem está nos acompanhando, do pouco que eu pude examinar ao longo dos meus quase 28 anos de evangelho, dos meus 25 anos diretamente ligados ao ministério da igreja, como auxiliar, como diácono, como presbítero, depois como pastor, depois pastoreando a igreja, das minhas pesquisas, um pouco do que é a tribulação, ou a grande tribulação, já que o termo atribulação na Bíblia, ele está abalizado em dois pontos de vista distintos.
A primeira ideia de atribulação na Bíblia está relacionado à tribulação que vem sobre a vida de todo aquele que serve a Cristo como Salvador. O próprio Cristo falou sobre isso quando ele disse que no mundo teríamos aflições. Foi Jesus quem disse que no mundo teríamos aflições. Então, eu entendo que existe uma aflição, um tipo de perturbação, de perseguição, né, de guerras, de batalhas que vêm sobre a vida de todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que busca ao Senhor, todo aquele que adora ao Senhor, todo aquele que tem Deus como seu Salvador. Eu entendo dessa maneira. O segundo ponto de vista da tribulação na Bíblia é o período. Aí nosso querido presbítero e pregador Gustavo Sena entrou aí, um abraço. Nosso querido irmão Gustavo, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Bem distante, né? Mas é Hein? uma cidade maravilhosa, viu? Eu conheço muito bem Vitória da Conquista, amei aquela cidade. Gustavo congregou conosco aqui, comigo, um período, me ajudou muito, me abençoou muito. Coube a Deus, né, tirá-lo de Salvador há mais ou menos 4 anos atrás. Levou para a Vitória da Conquista e é um pregador também da palavra de Deus, viu, Mel? Quando ele estiver aqui em Salvador, nós vamos levar ele lá na igreja para pregar. Você vai gostar muito. Vamos sim levar lá o Gustavo para dar uns glória lá conosco. Deus te abençoe, Gustavo. Muito feliz aqui em ter você aqui nessa live. Amém. Então, o segundo ponto de vista bíblico da tribulação é um período de 7 anos, onde a terra passará por um processo jamais visto. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele diz o seguinte: para que nós orássemos, para que a nossa fuga não se desse nem no sábado e nem no inverno. Aí ele diz: porque haverá uma grande tribulação, e essa grande tribulação, Jesus descreve esse período como um período único na história. Ele diz que dias semelhantes àqueles dias nunca houveram, e dias semelhantes àqueles dias jamais haverão. Então, a primeira coisa que Jesus leva-nos a refletirmos é que o teor do desgaste, do terror, da lamúria da terra no período da grande tribulação nunca foi visto antes e nunca será visto depois. Ou seja, aqueles dias são únicos. Então, a primeira discussão que nós poderíamos abrir aqui é sobre o caráter da grande tribulação. Obviamente que desde a fundação das civilizações, desde o início da humanidade, que sempre a humanidade enfrentou muitos problemas, guerras, pestes, problemas de ordem naturais, como esse que estamos vivendo agora aí, né, vendo no Rio Grande do Sul, terremotos, maremotos, enchentes, vulcões, furacões, guerras em diversos lugares no mundo. O mundo sempre passou por isso. Porém, na grande tribulação, essas coisas elas vão ter uma dose de amargor maior. Então, o período, os dias da grande tribulação, e aí, como eu falei no início, vai da interpretação de cada grupo. Essa grande tribulação, para alguns, vai ser antes, outros vai ser durante, outro vai ser depois do arrebatamento da igreja, né? Alguns têm essa visão, como eu falei. Mas independente do período que cada um entende, teologicamente falando, o que importa é que esses 7 anos, e todos concordam
que serão 7 anos, né, que desses 7 anos, muito embora, alguns entendam que o primeiro período, que é os 3 anos e meio, a tribulação vai ter um desenrolar, e os últimos 3 anos e meio para completar os 7 anos, que na Bíblia também é chamado de uma semana, né? Será assim o período, o início, a tribulação, e o final, a grande tribulação. Ou a tribulação alcançará um ápice de total angústia e terror sem precedentes. Sem precedentes. Então, a ideia bíblica da grande tribulação, basicamente, em palavras simples, para que alguns irmãos que talvez não tenham tanto conhecimento, a ideia básica da grande tribulação é 7 anos que a terra irá provar de um amargor, de uma angústia, de um terror jamais descrito, jamais visto e inimaginável. É algo aterrorizante. Alguns escatológicos, alguns doutores da área da escatologia chegam a dizer que o período que estamos vivendo atualmente, que os dias que estamos vivendo de dor e de angústia na Terra, é apenas uma amostra grátis do que está por vir. Eles acreditam que o que está por vir é muito pior. A ponto, Então, o que estamos vivendo é um sopro, né, do que está para acontecer. a ponto, só para você ter uma ideia, a ponto da própria Bíblia Sagrada dizer que os homens pedirão a morte. Os homens pedirão para morrer por não suportarem o agravo que será submetida à terra no período da grande tribulação. Então, basicamente, a ideia é essa. Basicamente, a ideia de grande tribulação é isso. É um período angustiante, é um período pesado, é um período detratador, é um período angustiante da terra. Só um minutinho aqui para eu pegar um assunto para a gente poder começar a discutir alguns pensamentos bíblicos. Então, será 7 anos de um período sem precedentes. Bom, eu vou começar a discutir com você alguns textos aqui, para a gente poder chegar a um denominador. Primeiro, quais seriam assim os propósitos de Deus? Quais seriam assim os propósitos de Deus? Nós estamos aí também, pastor Melk, com o pastor Lázaro. Pastor Lázaro é um amigo particular meu. Ele é baiano, inclusive, Melk, ele é da sua terra, de Valença, viu? É de Valença? Meu Deus do céu, Valença só tem crente abençoado. O pastor Lázaro é um grande pregador, é um pastor abençoado. Ele é de Valença, mas atualmente ele reside e pastoreia já há alguns anos lá no estado do Paraná. Ele pastoreia e mora lá no Paraná já há alguns anos, né? Ele só vem agora à Bahia passear, né? Um abraço aí, pastor. Pastor Lázaro, um beijo para o senhor. Inclusive, se o pastor Lázaro me permite aqui poder falar sobre isso, ele é um dos amigos que eu tenho que já foi pré-tribulacionista e hoje ele comunga de uma outra opinião teológica, ele não é mais pré-tribulacionista. Então ele também poderia endossar muito essa discussão nossa aqui, esse bate-papo sobre a grande tribulação. Pastor Lázaro, Pai do Senhor, Deus abençoe o senhor, sua vida, sua família, seu ministério.
e a vitória é nossa, em nome de Jesus, tá? Um abraço aí, pastor. Deus abençoe. Então, a grande tribulação, ela vem com alguns propósitos, né? Esse período de maior desolação sobre a terra, ele vem com alguns propósitos, ela vem com alguns propósitos, né? Porque tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus permite tem um propósito. E a grande tribulação, esse período ardiloso, esse período pesado, esse período difícil que a terra vai enfrentar, como eu te falei no início, alguns acham que depois, outros antes da grande tribulação, do arrebatamento, esse período tem um propósito de Deus também. E alguns desses propósitos, um deles está em Mateus 23, do 37 ao 39, e Ezequiel 20, do 33 ao 38, que é fazer com que Israel, a nação de Israel, reconheça Jesus Cristo como o Messias, tá? Aqui Anderson Neves tá falando com a gente aqui. Grande Anderson, Anderson, participe de Jesus, meu Anderson, amigo. Anderson é bênção de Deus. Anderson, Eu alegria de apacentá-lo ali na congregação de Marta Senha. E Deus abençoe a vida desse casal, o Anderson e a Priscila. Forte abraço. Anderson é bênção de Deus. Janete também tá aí, né? Que Deus abençoe, Janete. Que Deus abençoe. Então, Adenilton, presbítero Adenilton também. Só tem bênção aí, viu? pastor Adenilton é nosso professor, né? Nosso mestre, nosso amigo. Então, de acordo com Mateus 23, do 37 ao 39, e Ezequiel, a gente não vai ficar lendo textos, porque o tempo é curto e a gente não quer enfadar os irmãos. Janete, Deus te abençoe aí, em nome de Jesus, viu, querida? Ezequiel 20, do 33 ao 38, a primeira ideia é que Israel, que a nação de Israel, reconheça que o Jesus que veio, que o Jesus que viveu na terra, que o Jesus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, é o Messias. Porque, como você sabe, Israel não tem esta compreensão. Graças a Deus que já muitos judeus, né, são convertidos. Aqui, Marlene Alves disse, minha mãe, irmã Selma. Ô, irmã Selma, Deus te abençoe, meu amor, viu? Em nome de Jesus. Irmã Meu Selma é uma Deus. parceira nossa, uma amiga especial. Muitos judeus já têm Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, mas não é a realidade da maioria. Então, dentre tantos motivos, dentre tantos propósitos que poderíamos discutir aqui, né, pelos quais Deus permitirá que a grande tribulação se instale na terra, um deles, baseado em Mateus 23, do 37 ao 39, se alguém depois quiser ler com calma, anotar, e Ezequiel 20, do 33 ao 38, é fazer com que a nação, com que o povo judeu, na sua totalidade, reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles até hoje esperam Jesus voltar. E Jesus já veio, Jesus já esteve entre nós, né? No caso, entre eles. Jesus já morreu crucificado, já ressuscitou, já foi assunto aos céus, já está no trono de glória, esperando o momento exato de vir arrebatar a sua igreja, e eles ainda estão esperando. Mas graças a Deus que lá nas regiões de Cesareia de Filipe, quando o próprio Cristo perguntou aos seus companheiros de ministério, aos seus obreiros chamados, aos apóstolos, né, os discípulos que posteriormente seriam apóstolos,
próprio Cristo perguntou para ele, né? O que dizem por aí ser os filhos do homem? E cada um diz, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento. E ele perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, quando todos os judeus tiverem essa certeza, reconhecerem, admitirem que de fato Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, se dará justamente no período da grande tribulação, diante do terror apresentado, né? Então, dentre tantos propósitos, um deles é esse. Outro propósito de Deus com a grande tribulação, né? Porque talvez alguém se pergunte, mas por que Deus permitirá isso? Por que Deus deixará que isso aconteça? Para que a grande tribulação vem? Por que o Senhor permitirá? Qual o propósito, qual o princípio estabelecido por Deus para permitir que algo assim aconteça? Existem alguns propósitos. O primeiro que nós poderíamos destacar aqui é esse. O segundo que nós poderíamos destacar aqui é julgar as nações gentias, justamente pela ideia, pelo propósito, pelo projeto de querer destruir Israel e tudo aquilo que é instrumento de adoração a Deus. Outro propósito é justamente o desacerbo do pecado, a tripudiação do sangue de Cristo, a inclinação da humanidade no que se diz respeito. Aqui, pastor Lázaro postou um texto aqui, ó. Deus derramará o Espírito sobre Israel, para que eles se arrependam e busquem a Deus. Olha só, tá vendo? Então, assim, são vários os propósitos da grande tribulação. E alguns desses que a gente pode estar destacando. A grande tribulação, além dos propósitos de punição das nações ímpias, né? Como é que se diz? Do reconhecimento do Messias. Aqui está Almeida aqui falando, ó. Esse aí é vaso. Samuel também é uma bênção, viu? Só tem boca de fogo, viu? O Elbert é outro obreiro maravilhoso ali de Valéria, é uma bênção também, é pregador também da palavra de Deus. O Elbert, que me abandonou aí, me abandonou, mas é um amigo especial. É obreiro também e é primo do Gustavo, esse Elbert. É homem de Deus. Deus abençoe, quero pedir aí a todos que estão aí, pastor Lázaro, que sabe que eu tenho um respeito muito grande pelo conhecimento bíblico que ele tem, Samuel, o Elbert e outros podem endossar também, podem, Adenilton Barbosa, podem botar textos aí, podem corroborar, podem discordar. A gente está aqui para aprender um com os outros, né? Essa grande tribulação, acho que teve alguma coisa aí no seu vídeo. Tá me ouvindo bem, Melk? Estou te ouvindo. Pronto. Essa grande tribulação, ela descreve um caráter, né? Um caráter de um Deus que está triste com a humanidade, que está irado com a sua perversão pecaminosa. E essa grande tribulação é o retrato deste Deus que está irado com os caminhos pecaminosos dos ímpios, né? E eles serão punidos justamente por escolherem esse caminho do pecado. Essa grande tribulação não é que Deus, de forma voluntária, deseje ver o sofrimento de ninguém. Não é do caráter de Deus. Deus não criou o homem para ser destruído, condenado, para sofrer, nada disso.
Deus criou o homem para desfrutar das suas bênçãos, para viver na sua presença e estar com ele eternamente. Mas em detrimento dos pecados, e a Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados e que o salário do pecado é a morte, né? Então, em detrimento dos pecados, eles colherão os frutos de sofrimento neste período tão pesado e tão difícil para a humanidade. De sorte que a Bíblia, inclusive a Bíblia, chama esse dia de tempo, chama esses dias, né, a grande tribulação, de tempo de angústia. Tá em Jeremias 37. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. A Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó, descrevendo que a grande tribulação serão dias de angústia na terra, dias de muita angústia. Como eu falei no início, para quem acredita como eu que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no pré-tribulacionismo, então eu acredito, e os que acreditam também, que quando essa grande tribulação se instalar, a igreja não estará aqui. Porém, alguns acreditam que a igreja vai sim passar pela grande tribulação, né? E que só depois de todo esse processo da grande tribulação, aí a igreja será arrebatada. Ou seja, para alguns, eles não viverão esses dias de angústia, mas para outros, sim, outros acreditam que sim, que este dia de angústia, a igreja vai passar por esse dia de angústia. E observe que Jeremias 37, Jeremias que chama estes dias de angústia. Isaías, no capítulo 26, versículo 20, chama de dia da ira, que a ira de Deus será derramada. Isaías diz que neste período, claro que isso aqui são linguagens proféticas, Deus revelou aos seus santos profetas, deu as visões futurísticas do que futuramente aconteceria. Haja visto que alguns biblicistas acreditam que esses acontecimentos estão relacionados só a Israel, que já aconteceram. Outros creem que aqui são textos que fazem parte de todo o escopo de textos que tratam da grande tribulação, do período final da história, né? Então, Isaías diz que é tempo de ira. Ele fala que é para entrar nos quartos, fechar as portas, até que passe a ira. Daniel, capítulo 12, versículo 1, também como Jeremias, chama também de tempo de angústia. De tempo de angústia. Então, esse período de grande tribulação, que a grande maioria concorda que são 7 anos, que serão 7 anos, serão os 7 anos que descrevem toda a dor, toda a angústia, mas em um nível elevado, em uma forma que a humanidade nunca assistiu. E volto a dizer o que eu falei no início. Desde o início de tudo que a humanidade enfrenta, épocas de crise, de angústia, de guerras, de destruições, mas no período da grande tribulação, a intensidade do sofrimento será aumentada, né? A intensidade será muito maior. E os que são pós-tribulacionistas, alguns creem que o Senhor conservará a sua igreja, né? Que mesmo a igreja estando aqui, passando pelo processo, mas que de alguma forma será amparada a igreja. E outros pré-tribulacionistas, como eu, creem que neste período nós não estaremos aqui, não provaremos do amargor destes dias, né? E que estaremos na glória com o Senhor, livres deste momento. Mas é como eu falei, são pensamentos teológicos. Claro que os pós-tribulacionistas,
eles têm sua argumentação bíblica, né? Eles acreditam na argumentação bíblica para balizar esse ponto de vista, como também os pré-tribulacionistas, ele também tem seus textos bíblicos, os quais eles abalizam seus pontos de vista teológicos para poder estarem crendo nesse pensamento, nesta ideia. Em Mateus 24, capítulo 24, né, o Senhor Jesus ele consegue descrever de uma forma muito grande, muito forte, ele esmiuça, principalmente nos versículos 20, 21, 22, o quadro catastrófico que a Terra, né? A catástrofe que a Terra vai enfrentar neste período. Dado ao fato de ser algo inimaginável e jamais provado pela humanidade, é por isso que a grande maioria dos pré-tribulacionistas crê que vai ser o arrebatamento antes, porque eles imaginam que vai acontecer na Terra algo que nunca aconteceu, um nível de angústia, de dor que nunca teve, e que a maioria, como eu acredito, que a igreja ela não tem a necessidade de provar isso, de viver isso. Porque Cristo, a explicação, a fala de Jesus é pesada, meu. Ele fala que os dias serão tão difíceis que nunca houve e nunca haverão parecido. Então, assim, é algo que a nossa mente, a gente até tenta falar, tenta, né, verbalizar, para tentar explicar, não sei se Samuel concorda comigo, mas a mente não consegue aquilatar o peso do sofrimento, da angústia que estará estendida sobre a terra neste período. Será um período verdadeiramente doloroso e complicado. E a gente não vai querer estar aqui para ver, né? O profeta Sofonias, foi onde você leu, Sofonias? Foi Zacarias 14, versículo de número 12. Sofonias, capítulo 1, 15 e 16, chama de o dia do Senhor, chama de dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas. Então veja que a descrição do profeta leva a uma interpretação muito mais aprofundada. Ele fala... Você já viu a pergunta aí do pastor Lázaro aí? Cadê? Haverá salvação nesse período? Muito bem, pastor Lázaro. A grande maioria diz que sim, pastor. Eu também acho que sim. Eu acho que no decorrer da grande tribulação haverá salvação. Tá? Eu não sei se a salvação, se essas pessoas chegarão ao céu, não posso lhe responder. Mas com a vinda de Cristo, com o estabelecimento do reino na terra, as pessoas, eu acredito que poderão obter a salvação, porque eu parto muito do princípio da misericórdia. É isso que Deus é, né? O Pai da misericórdia. Né? Então, acredito que muitos se perderão. Olha o Edilton aí, abençoado, nosso querido Edilton, parceiro de muito tempo, né? Eu acredito que muitos serão destruídos, né? Por sua inclinação total ao pecado, ao que é. Mas acredito também na possibilidade de salvação neste período. São discussões que, como eu falei no início, não há um consenso absoluto na escatologia, mas eu parto, pastor Lázaro, do princípio da misericórdia de Deus também, né? Obviamente
que a misericórdia de Deus não impedirá de ninguém ser condenado. Um rápido parêntese, eu estava ali naquele texto de Mateus, onde Mateus diz que nada nos separará do amor. Perdão, em Romanos, onde Paulo diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, né? Cadê? Quem foi que falou aqui? Edito disse que vai dar aula amanhã, entra, mas depois sai e volta. O texto, pastor Lázaro, fala sobre que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, né? Aí Paulo fala, né, a profundidade. E aí depois, eu tentei criar um raciocínio para falar em algum lugar, dar uma palavra, de algumas possíveis situações que poderia nos afastar do amor de Cristo. Mas imediatamente eu fui repreendido pelo Espírito Santo, porque absolutamente nada vai nos separar do amor de Cristo. Não tem nada de terrível que eu possa fazer. Não tem nada de mais pecaminoso que eu possa fazer que fará com que Cristo deixe de me amar. Até porque Cristo já me amava antes de eu conhecê-lo. A Bíblia diz que ainda quando estávamos nos nossos pecados, Cristo já nos amava. E ele continuou nos amando quando nós o aceitamos como Salvador. E o amor dele nem aumentou nem diminuiu por causa disso. É o mesmo amor, imensurável e grandioso. E mesmo que eu peque, mesmo que eu saia da presença, e mesmo que eu seja condenado, e mesmo que eu vá para o inferno, lá no inferno, Cristo ainda continuará me amando. O amor dele é imutável. Não tem nada que eu possa fazer para nem aumentá-lo, nem diminuí-lo. Então eu parto muito do princípio da bondade e da misericórdia do Senhor. O amor de Cristo não vai impedir que ninguém seja condenado. Porém, esse mesmo amor tem pregação, as duas testemunhas, anjo pregando e 144 mil. Exatamente, tem as testemunhas, terá sim pregação. Eu acho que a própria ideia da grande tribulação, do acontecimento, da revelação da grande tribulação, já será uma pregação, né? Eu acho que quem estiver aqui, quem estiver vivo no período, o caso a igreja não seja arrebatada antes, eu acho que todos verão que é a realidade da palavra de Deus ali nua e crua. Então, baseado nisso, ainda que com sofrimento, muitos se voltarão para o Senhor. Muito embora, pastor Lázaro, eu pensei que com a pandemia, eu pensei que os crentes iam ficar mais crentes e que muita gente ia se converter, e foi o contrário. Eu acho que Verdade. os crentes deixaram de ser crentes, muitos esfriaram, né? Então, assim, a gente pensa que com alguma coisa acontecendo, né, que apavore, que assuste, vai levar as pessoas mais a Cristo. E no caso até nos primeiros dias ainda teve aquela comoção, aquela preocupação, mas depois o povo simplesmente esfriou, relaxou, sumiu, desviou, foi uma confusão terrível. Tem mais alguns textos aqui, Melk, que... O Marcos está falando aí que também a Bíblia chama esse evento de terrível dia do Senhor, né? Terrível dia do Senhor. Então, cadê, pastor? Nada, pandemia, verdade. Eu não entendi, pastor Lázaro, não entendi. Pastor Lázaro, Mel, que ele é um grande contribuidor desses assuntos pela história, pelo conhecimento, né, por já ter ouvido muito, já ter falado muito sobre isso. Tem alguém aqui que falou aqui o quê? Se a pregação haverá salvação, pois qual seria o objetivo da pregação? O Samuel que está perguntando. Samuel que perguntou. Um abraço, Samuel, justamente esse objetivo, né? Por exemplo, como o pastor Lázaro citou, aí as duas testemunhas vêm com essa missão de pregar.
né? Então eu acredito que talvez não haja assim uma grande facilidade, né? Não haja. Pandemia Covid não converteu ninguém, como você falou. É verdade, pastor Lázaro. Antes de responder a Samuel, nos primeiros dias, pastor Lázaro, eu vi até uma certa comoção. Nos primeiros dias eu vi um bocado de live, um bocado de irmãos. Mas, meu amigo, em pouco tempo a galera se acostumou com a Esqueceu. pandemia, se acostumaram com as mortes, começaram a se acostumar com máscara e as coisas foram ficando naturais. E até alguns crentes, né? Eu conheço, infelizmente, alguns que esfriaram e que nunca mais voltaram, e que nunca mais embalaram. Samuel, as próprias duas testemunhas é uma prova de que haverá pregação, né? De que há pregação na grande tribulação. E se haverá pregação, acredito que haverá conversão, haverá salvação. Volto a dizer, no meu caso, que sou um pré-tribulacionista e creio que nesse período a igreja vai estar na glória, então essas pessoas que durante a grande tribulação se converterem, acham que não irão morar no céu, mas estarão aqui. O Senhor Jesus desce com o propósito de estabelecer o reinado milenar e essas pessoas estarão com ela. Assim como vai ter destruição e condenação, também creio em salvação dentro deste parâmetro aí. Pergunta retórica. Concordamos juntos de fato. Acima foi uma pergunta retórica. Ah, entendi agora. Eu tenho basicamente esse tipo de compreensão. Então, tem alguns textos, né? Alguns textos, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar um. Apocalipse 6:17, que fala sobre o grande dia da ira, né? Então, observe que estes dias, pastor Lázaro, os da grande tribulação, são dias em que realmente a terra estará envolta em uma desolação sem precedentes. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10 e versículo 19, fala sobre o vinho da cólera, ou o lagar da cólera de Deus, né? Capítulo 15, versículo 7, fala sobre as taças cheias das cóleras de Deus, ou da ira. Então, assim, Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 15 e 17, mostra que o sofrimento será intenso, que diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Está em Apocalipse 6, versículos 15 e 17. O texto que eu falei, de Mateus 24, é o versículo 21 e 22, que está escrito: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, né? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É um dos textos, pastor Lázaro, não sei se Lázaro está ainda aí, esse é um dos textos que alguns pós-tribulacionistas também utilizam muito, né? Porque quando fala que aqueles dias de sofrimento foram abreviados por causa dos salvos, por causa dos salvos. Então,
o período da grande tribulação, Mel, os 7 anos, seria um período que seria abreviado para passar rápido por conta dos escolhidos que estão nesse contexto, tá? No caso, a igreja, por ser os escolhidos, estaria no contexto da grande tribulação. Então, esse período de grande tribulação seria abreviado para passar logo, para que não corresse o risco da intensidade do sofrimento provocar a não salvação dos escolhidos, né, dos salvos em Cristo Jesus. Então, um dos pensamentos de alguns pós-tribulacionistas é esse, que eles vão, porque a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que os dias seriam justamente abreviados. Pastor Lauro pergunta, para você, os escolhidos são Israel? Pergunta bem sugestiva, né? No contexto, pastor Lauro, de Mateus 24, 21 e 22, eu interpretava, né, da seguinte forma, que esse período seria todo o período da dispensação, e não exatamente ou especificamente os 7 anos da grande tribulação. Mas hoje o texto, de um tempo para cá, eu venho analisando e vejo que o texto está encaixado, acredito que justamente no período da grande tribulação. E como eu falei, alguns pós creem que justamente a abreviação seria do período da grande tribulação para facilitar passar por esse período os santos, ou no caso os salvos, né, os escolhidos, e não serem tão agravados pela dor da grande tribulação. Porém, eu suponho que seria Israel, ainda para justificar o meu posicionamento pré-tribulacionista, entende? Eu suponho. Mas confesso para o senhor que a interpretação, para mim, ainda é um pouco difícil nesse contexto, ou no contexto desse texto. Para balizar, para justificar meu posicionamento pré-tribulacionista, eu ficaria com Israel. Mas confesso que é um texto que dá muita ênfase e muita força para os pós-tribulacionistas. Porque como o texto não revela, e a maioria creem que esses escolhidos poderiam ser os salvos, poderia ser um santo. Então são textos que fortalecem o pós-tribulacionismo, né? E para não fugir, para os pré-tribulacionistas não se permitir fugir da compreensão, usa como sendo Israel. Né? Pelo menos é um pensamento que eu tenho, biblicamente falando. Então, o assunto é vasto, Melk. Dá muito pano para manga. Como eu falei, não há um consenso na escatologia, né? O bonito, acho que pastor Lázaro, acho que Samuel e os demais que estão aí, acho que podem concordar comigo que o bonito do pós, do semi e do pré-tribulacionismo é crer em Cristo e saber que Jesus Cristo vai voltar e vai levar os seus escolhidos, que a igreja estará com Cristo, viverá com Cristo, né? E eu acho que o ponto alto, né, de qualquer visão, acho que é esse, é crer na vinda de Jesus Cristo. Acho que a internet de Melk está dando uma travada, a internet de Melk está dando uma travada aí. Fábio? Pastor Fábio? Tô aqui, tô te vendo e ouvindo bem. Certo. Eu quero somente... Só para finalizar, Pode concluir. só que eu estou falando aqui é que, ó, aqui Pastor Fábio. Pastor Fábio, consegue me ouvir? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pastor Jean tá
ele está comentando aí. O pastor Jean, eu quero dizer para vocês, ele é totalmente cego. Deus ensinou ele a tocar teclado, ele cego, e ele toca teclado, toca violão. Glória a Deus. É uma bênção nas mãos de Deus. Ele escreveu aqui, ó, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, mas em tudo o amor. Acho que ele fecha aí, né, com chave de ouro. Samuel diz aqui, ó, verdade. Cristo vem, aleluia. Pronto, essa é a verdade absoluta, é essa, né? Não se dá para discutir. Cristo vem, a grande tribulação vai acontecer, tá? O grande trono branco vai ter, o tribunal vai ter, as bodas vão acontecer, o reinado milenar, ou seja, essas coisas não tem como não acontecer, acontecerão. A única discrepância, quer dizer, a única não, né? A escatologia tem muitas discrepâncias. Mas no que se diz respeito à grande tribulação, o diferencial é esse, que alguns creem que é antes, outros creem que depois. Não sei se o pastor Lázaro vai lembrar agora, mas um tempo atrás, por telefone, a gente conversando, aí ele falou assim, para os que são pós-tribulacionistas, caso a visão deles esteja correta, eles já vão estar preparados, né? Já sabem que vão passar mesmo, então já vão se preparando. E se por acaso acontecer o arrebatamento pré-tribulacionista, então vai ser bom para todo mundo, né? Ninguém vai passar pela grande tribulação. Agora, caso o arrebatamento seja pós-tribulacionista, os pós-tribulacionistas vão estar preparados, os pré não vão estar, né? Os pré-tribulacionistas. Não sei se o pastor Lázaro lembra que ele fez esse comentário comigo uma vez, que nós estamos esperando Jesus antes da grande tribulação e possa ser que Jesus venha depois e a gente fique todo mundo frustrado, né? Os pré na barra, né? Mas, brincadeiras à parte, o importante é como Samuel falou, o Senhor Jesus Cristo vem, que estejamos firmes, estejamos crentes e aguardando o arrebatamento da igreja. E preparados, quer seja para pré ou para pós. Eu não tenho dificuldade para isso, viu, Melk? Eu tenho minha crença, mas não tenho dificuldade para entender isso. Inclusive na igreja que eu pastoreava, eu estava pastoreando, eu levava tanto pré como pós nos cultos de doutrina para eles ensinarem, falarem de seus pontos de vista. E era muito bom, a igreja cresceu muito com isso, se fortaleceu muito biblicamente, e foi muito maravilhoso. Não estou pastoreando atualmente, mas tenho muitos amigos pós-tribulacionistas que de vez em quando falam comigo, me passam certas informações, e eu gosto porque enriquece o entendimento, né? Fortalece o aprendizado e fica saudável a discussão, né? Obrigado por tudo aí. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos ao meu amigo pastor Fábio Santana. Nós nos conhecemos há muitos anos, irmãos, né? É uma amizade sadia, né? E eu só tenho que te agradecer, meu amigo, que Deus te abençoe grandemente, né? Amém. Eu quero aqui, eu falei aqui do pastor Jean, eu estive essa semana pregando na congregação dele, foi uma bênção, estou vendo ele aí comentando, e fico muito feliz pela vida dele, pelo que Deus tem feito. Só para Lázaro identificar, você é de onde lá? Você e sua mulher de onde lá, Melco? De Valença. Lá, só para Lázaro identificar aí. Olha, eu estava lá na cidade de Valença, na região de zona rural, né? É uma região conhecida como Lagoa, uns conhecem como Unamirim, que é o nome mais familiar, né? Outros conhecem como Lagoa Dourada, mas pensa num lugar maravilhoso, né? De pessoas alegres, pessoas humildes. A cidade de Valença, eu quero até mandar um abraço para minha mãe que tá lá no seu sítio, lá na cidade de Valença. Ela também está aí na sua audiência, né? Nos prestigiando.
E eu fui criado ali naquela cidade e a família, a maioria da família de lá ainda está presente lá, muitos tios ainda tem lá, né? Minha mãe ainda mora lá e eu quero mandar um super abraço para todos os meus irmãos lá. Ô terra abençoada que Deus passeia, viu, Fábio? Você sabe disso? Você já esteve lá pregando muitas vezes. Pastor Pastor Lázaro, pela misericórdia, era o pregador de Valença, pela misericórdia, no período que ele estava lá, né? Ah, e ele E está falando foi que pregou, ele e está dizendo que foi pregou na região rural, então ele já deve ter pregado lá e na minha região. foi Lá. e ele foi usado por Deus, né? Ele, a esposa dele, a família da esposa dele, foi usado por Deus algumas vezes para me levar lá em alguns lugares, algumas igrejas de Valença, e foi muito bem. Então, pastor Lázaro aí é o príncipe de Valença. Hoje ele está lá em São Paulo, né, no Está Paraná. no Paraná pastoreando, tem um trabalho muito responsável, muito maduro, é um pastor muito centrado, muito bíblico, tem um conhecimento. Se o senhor quiser depois, com calma, se comunicar com ele para poder marcar uma live com ele, para a gente estar aqui também participando. Será um prazer Mas ele imenso. e a esposa, hoje eles presidem o ministério e a visão é muito ampla, a dimensão bíblica, a dimensão espiritual é assim algo diferenciado. E eu me fico até meio que envergonhado de estar tentando ensinar alguma coisa com ele aqui como telespectador, porque era ele que tinha que estar ensinando a gente. Ele tem mais potencial para isso. Graças a Deus, né? Hoje a gente só tem boca de fogo aí nessa live, viu? Meu Deus do céu. Samuel Almeida tá aí também, né? Que Gustavo maravilha, viu? Filho, Gustavo, meu Deus do Samuel, céu. Só boca de fogo, viu? Samuel hoje é o pregador de Cajazeiras, é o profeta das Cajazeiras. Forte abraço, Samuel. Deus te abençoe, meu querido. Queridos irmãos, só agradecer aí, pastor Fábio, de coração, né? Muito obrigado. Eu quero convidar todos vocês aí para se inscrever também no meu canal no YouTube, que é Zedek Pentecostal. Não tem dificuldade não, viu? Se tiver dificuldade aí, eu escrevo aí para ficar mais fácil, né? Aí, ó, vou escrever para vocês, Zedek Pentecostal. Aí, ó, pronto. Ficou mais fácil aí. Lá a gente também posta algumas Sigam também, lives, né? sigam também o pastor Lázaro aí na rede social dele aí no Instagram. Eu tenho ele como amigo, você vai procurar o pastor Lázaro. E é bem Eu vou seguir, eu vou seguir ainda hoje, vou seguir o pastor Lázaro, né? lá que E o pastor Fábio Santana, quem quer levar o pastor Fábio Santana à sua congregação, por favor, tem minha recomendação. É um homem abençoado por Deus, tem um conhecimento profundo da palavra. Pastor Fábio, sinta à vontade aí para deixar aí seu Instagram, para que as pessoas entrem em contato com o senhor, né? As é pessoas que querem lhe ajudar. Ele é itinerante, viu, irmãos? Ele viaja, ele começou pregando aqui em Salvador, Bahia. Salvador ficou pequeno para ele, ele começou a andar no interior da Bahia, foi parar lá na roça, lá onde eu morei, lá em Valença, pregou muito lá. Só que o interior da Bahia ficou pequeno. E ele foi parar em São Paulo, andou, não foi, Fábio? Andou esse Brasil aí, foi, rapaz. e graças a Deus, Eu tive esse continua aí pregando. privilégio aí, como eu falei, pastor, pastor Lázaro me deu um privilégio também de estar lá no Paraná, uma certa feita com ele. Tem que me levar de novo, viu, Lázaro? E estive com a família lá com ele. Foi uma benção. Depois fui pastorear a igreja, os senhores sabem que pastoreando a igreja. Tem aqui Leandro aí, o Leandro também está aí, Leandro Ribeira. Leandro Ribeira. Verdade, Leandro, Gustavo. Está aí, Gustavo, Deus pregando abençoe, nesse Leandro. 30 anos da igreja aí, Vitória da Conquista. Forte abraço aí pro Leandro, viu? Mudei um pouco, né, Mel, que assim, aquela visão que eu tinha da pregação itinerante mudou um pouco. Hoje eu não tenho, eu continuo pregando, mas não tenho aquela visão daquela itinerância aventureira, daquela coisa do paletó combinando aquela coisa bonitinha, sabe?
pensando só nas agendas. Hoje, sair de casa para ir pregar, a gente tem uma visão diferente, uma maturidade diferente, a gente entende que algumas coisas mudam. Mas continuo sendo pregador, continuo pregando, mas não mais como com a fantasia da itinerância, mas agora com a responsabilidade de ser profeta na vida das pessoas. Até o estilo muda um pouco, né? Você passa a pastorear a igreja, você dosa algumas coisas, melhora, eu acredito que melhora algumas coisas. Eu, quando passei a ser pastor de ministério independente, conheci muitas comunidades que são diferentes do nosso estilo assembleiano, pentecostal. E a gente tem que procurar também aprender essas coisas novas, entender que existe um universo fora daquilo que a gente conheceu e que a gente tem que buscar essa adaptação, esse melhoramento. É verdade, pastor Lázaro, é verdade. Ele está lembrando aí, pastor Melk, aqui, quando eu fui lá no Paraná, aí ele me levou para a gente comer uma pizza, alguma coisa na praça, e no dia houve uma perseguição policial. A Polícia Federal perseguiu os caras lá e foi bala para todo pelado, foi uma guerra. Mas Deus nos guardou, foi bênção de Deus. Senão vocês estariam agora no seio de Abraão, né? É outro assunto para discutir, viu, o seio de Abraão, viu? Profundo dos céus, né? Então, Eu quero dizer, a gente muda algumas coisas, mas a gente continua profeta, profetizando a palavra para abençoar o povo. amém. Eu quero dizer a todos vocês que desse próximo sábado às 8, né? Nesse próximo sábado eu trabalho. Trabalho no sábado sim, no sábado não. Nós vamos estar com a segunda live escatológica, né? Aonde estará aqui o conferencista Marcos Soares. Ele vai estar também dando prosseguimento. Ele vai dar prosseguimento a esse assunto. Irmãos, olha, esse assunto é tão... Ó, o Leandro está dizendo que chegou atrasado, mas ainda deu tempo de pegar um pedacinho, né, Leandro? Deus te abençoe, querido. Um forte abraço. Se a gente fosse ficar aqui 2 horas de relógio, seria pouco, porque o assunto é gostoso. Vocês viram aí que o pastor Fábio, ele chegou e ele foi deslanchando, e foi tão bom, né? Todo mundo aí participando. É um assunto envolvente, né? É um assunto muito envolvente. Deixa aí, ó. Aí o senhor convida lá para poder discutir esse assunto aí, viu? Muito bom, tema muito bom, muito interessante. Nós vamos ver isso aí, viu? Nós vamos desenvolver essa live aí também para abordar esses assuntos aí. São assuntos que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Estão no nosso meio há muito tempo, ainda tem dúvida, né? E nós estamos aqui para esclarecer, viu, irmãos? Tá bom? Então, eu mesmo tenho. Eu quero sair do feijão com arroz e quero ir para águas mais profundas e preciso dessa ajuda de vocês. Corrigindo aí, pastor, correção. É Marcos Vinícius, viu, irmão? Desculpa aí, viu, Marcos? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Marcos Vinícius, aí é meu amigo. Aí, você conhece ele? Você conhece ele, Fábio? Do setor de Cajadeiras. Ele pastoreia a igreja no setor do nosso pastor Jandson, onde eu estou atualmente congregando, né? Graças a Deus, né? O Fábio conhece muita gente aí. Eu queria encerrar com uma oração, né? E de coração mesmo, Fábio. Deus, sinto muito grato aqui a Deus pela tua vida. Conte sempre conosco, tá bom? Sei disso. Deus te abençoe, querido. Amém. Queridos, vamos orar ao Senhor para encerrarmos e agradecer a todos vocês aí que acompanhou essa live do início ao fim. Somente agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor falou na noite deste dia. Que esta palavra, ela fique plantada nos nossos corações. Pai, nos alerta a cada dia, porque sabemos que está muito próximo à tua vida. Ó Deus, meu Senhor, como foi bom estar aqui com meus irmãos na noite deste dia, e o nosso coração está alegre, Pai. Deus, que tu nos conceda uma noite maravilhosa em tua presença de sono, e que nosso corpo venha repousar bem na noite, na madrugada deste dia. Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos por tudo.
Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Deus. E Amém. no coração de todo mundo aí. Paz. Amém. Paz.